Olá, eu sou a chefe Vanessa Sena e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa deliciosa torta de limão com merengue. Simplesmente irresistível, com base crocante, recheio cremoso e aquele merengue douradinho que derrete na boca. Uma sobremesa clássica, elegante e super fácil de preparar. Mas antes de passar a receita, já deixe seu like e se inscreva ao canal se você ainda não for inscrito. E também ative o sininho de notificações, pois toda semana temos vídeos novos no canal. Então, sem mais delongas, bora para a receita! Para a massa, nós vamos usar 250 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de açúcar de confeiteiro, 40 gramas de açúcar refinado, 3 gemas e 130 gramas de manteiga gelada. Em um bowl, eu vou colocar a farinha, o açúcar refinado e o açúcar de confeiteiro. E vou misturar bem até incorporar tudo. E eu vou agora adicionar a manteiga gelada. É importante que ela esteja bem geladinha para a gente poder usar. E vamos colocar a mão na massa. Vamos começar misturando com a ponta dos dedos, tentando esfarelar a manteiga na farinha, até a farinha absorver toda a manteiga. E ela vai ficar assim, ó, como uma farofinha. E que quando você aperta ela na sua mão, ela vira um bloquinho, mas se você apertar com a ponta dos dedos, ela vai esfarelar. Assim que a farinha chegou nesse ponto, nós vamos adicionar as gemas. Eu começo misturando com uma espátula para não fazer tanta meleca. E depois eu vou misturar com a mão até a massa se juntar toda. Se a sua massa, depois de incorporar tudo, continua seca igual a minha, você deve molhar a sua mão, igual eu fiz aqui, e continuar misturando. Você consegue ver que ela já começou a juntar, mas ainda está um pouco seca. Então, eu vou molhar a mão novamente e misturar a massa. E agora já deve ser o suficiente. Pode acontecer da sua massa ficar mais seca por conta das gemas, que são pequenas, ou da farinha, que é um pouco mais seca. Então, não se preocupe que isso é normal. E olha só como juntou a massa. E ela fica linda. E nós vamos agora abrir essa massa. Eu vou abrir a massa com papel manteiga embaixo e outra em cima, para ficar mais fácil e não fazer muita sujeira. Mas você pode abrir a massa em uma bancada enfarinhada também, sem problema nenhum. E é só você ir abrindo a massa e ir virando os papéis, deixando ela mais redondinha possível, para se encaixar melhor na nossa forma. E eu coloquei a minha forma por cima, só para ver se a massa está no tamanho bom. Ela tem que ficar com uma folga de 3 dedos em volta de toda a forma. A minha não está com essa folga, então vou abrir mais um pouco a massa. Essa minha forma de torta, ela tem um fundo removível e é de 20 centímetros. E agora eu coloquei a forma por cima e eu vi que ela está no tamanho perfeito. Então eu vou retirar o papel manteiga de cima, vou virar a forma em cima da massa e depois virar a massa e a forma juntas. E vou encaixar toda a massa na forma. Depois de encaixar tudo, eu vou com cuidado retirar o papel manteiga. E vou arrumar toda a massa na lateral da forma para a massa ficar toda nivelada e para que toda a forma esteja coberta com essa massa. E para finalizar, eu vou apertar a massa na borda da forma para retirar todo o excesso de massa. E eu vou acertar a massa novamente na forma. Vou passar um plástico filme na forma para evitar que a massa resseque. E vou deixar a massa por no mínimo 2 horas na geladeira. Agora que a massa está bem geladinha, eu peguei um garfo e vou furar toda a lateral da forma. E depois vou furar a base da massa.
Eu faço isso para a massa ficar retinha quando ela estiver assando e não criar bolhas de ar na massa enquanto ela está no forno e ela ficar toda torta. E vou levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus, até dourar. A minha massa demorou cerca de 30 minutinhos no forno. E era só como ela ficou linda e bem douradinha. Agora é só esperar esfriar. E para o recheio de limão, nós vamos usar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e o suco de 3 limões. Em um liquidificador, eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão. E vou bater tudo até ficar um creme homogêneo. E isso acontece super rapidinho. Eu peguei a forma com a massa e vou colocar todo o creme. E espalhar com um pão duro. Lembre-se de espalhar bem e usar todo o creme de limão. E vou levar para a geladeira para gelar enquanto eu faço a cobertura. E para o merengue, nós vamos usar 180 gramas de açúcar, 100 gramas de claras e uma colher de sobremesa de baunilha. Em uma panela, eu vou colocar a clara e o açúcar. E vou misturar muito bem até ficar homogêneo. E vou acender o fogo em temperatura baixa para aquecer essas claras. Então, eu vou misturando sempre para não ter perigo de cozinhar a clara. Nós queremos somente aquecê-la, por isso eu vou usar um termômetro. Essa clara deve chegar até a temperatura de 65 graus. Se passar dessa temperatura, ela vai cozinhar. Se você não tiver um termômetro, coloque um pouquinho de clara entre os dedos e assim que você parar de sentir os grãos de açúcar, está no ponto certo. Assim que ela chegou aos 65 graus, eu vou retirar a minha panela do fogo e vou colocar toda a mistura de clara na batedeira. E bater com o globo em velocidade média alta por 10 minutinhos, ou até o bowl esfriar. Na metade do tempo, eu vou desligar a batedeira e acrescentar a baunilha, e deixar batendo até terminar o tempo, ou o bowl esfriar. E ficou pronta a cobertura de merengue. Eu peguei a forma de torta e vou retirar a torta do fundo removível. E com uma espátula eu vou retirar a base de metal da torta. E vou colocar em um prato para servir. Eu coloquei o merengue em um saco de confeiteiro com o bico 1A. E eu vou começar a pingar a massa por toda a torta. Eu vou começar fazendo toda a borda. E depois começa a preencher a parte central, até preencher tudo. E nos espaços que eu achei que ficou vazio, depois de preencher tudo, eu fiz pequenos pingos de merengue até ficar tudo preenchidinho. E agora com o maçarico eu vou dourar todo o merengue para ele ficar todo douradinho. E olha só como a torta ficou linda. Eu vou tirar um pedacinho para vocês verem como ficou. E olha só que delícia que ela fica. Alguém quer um pedaço? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e se vocês gostaram desse vídeo, já deixe seu like e deixe nos comentários se vocês vão fazer essa torta deliciosa. E também compartilhe com aquele seu amigo que ama torta de limão. Um beijo e até o próximo vídeo!